Olá, segundo ano, eu vou gravar um vídeo para vocês, né? Matéria nova. E agora nós vamos falar sobre as energias, né, envolvidas nas ligações químicas, tá? Então, relembrando um pouquinho, nós temos aqui dois gráficos, né, que nós vimos o ano passado, que uma reação química, né, ela pode ser endotérmica, quando o saldo, né, energético dessa reação, né, dos reagentes, entre reagentes e produtos, né, o saldo de energia dos reagentes é menor que dos produtos, né? Então, essa diferença energética aqui, né, resulta numa absorção de energia. E nós temos a exotérmica, que o saldo energético resulta numa liberação de energia, né? Então, lembrando, né, a variação de entalpia de reação, tá? Então, lembrem esse nome, tá? Nós temos vários tipos de entalpia. Essa é entalpia de reação, tá? Chamado de HR, né? Quando o nosso ΔH ele é negativo, isso significa que é um processo exotérmico, liberação de energia. E quando o ΔH é positivo, processo endotérmico, absorção de energia, tá? E agora nós vamos falar de entalpia de formação, tá? Entalpia de formação, HF, e aparece essa bolinha aqui que significa estado padrão. Qual que é o estado padrão? Uma reação que acontece a 25 graus Celsius a 1 atm, tá? Condições de temperatura e pressão, né? Então, aqui eu tenho o exemplo da reação de combustão do metano, tá? Então, aqui eu tenho CH4, que é metano, né? Na reação de combustão, ele reage com 2 mols de oxigênio, né? Formando na combustão completa gás carbônico e água, tá? E quando nós vamos, né, calcular a entalpia de formação, tá? HF padrão, nós precisamos conhecer a molécula no seu estado estrutural, né? Então, nós temos que aqui conhecer a estrutura, né? A fórmula estrutural de cada uma das moléculas, tá? Então, aqui eu tenho CH4, metano, ele forma ligações covalentes desta forma, né? Para que a molécula fique estabilizada. Por isso, nós fazemos a estrutura de Lewis, tá? Para saber quando, né, aparece duplas ligações, como no caso do oxigênio aqui, né? Onde cada um dos oxigênios tem 6 elétrons na sua camada de valência, então eles compartilham 2 de cada um, né, entre eles. Então, aqui rapidinho, só vamos fazer a estrutura de Lewis do oxigênio para vocês entenderem, tá? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência cada um, tá? Então, nós temos esses 2 compartilhamentos aqui, para que ambos fiquem com 8. Isso, né, eu represento dessa forma, como uma dupla ligação, tá? Diferente do carbono, né, que tem 4, certo? Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Cada hidrogênio tem 1, mas ele precisa de 1 apenas, né, de mais 1 para se estabilizar. Aí, ele fica com 2, né? Então, eu tenho apenas um parzinho aqui ligado entre eles. Então, se é só um par, ligação simples, tá? Aqui, ó, fica dessa forma. Aqui, como eu tenho 2 pares entre eles, ligação dupla. E ainda pode aparecer 3 pares, tá, gente? Tipo NH3, ó. N
né? O nitrogênio, ele tem 5, tá? Então, ele precisa, vamos colocar com hidrogênio aqui, né? Cada hidrogênio vai fornecer 1. Então, esse hidrogênio, ele tem 3 pares de elétrons compartilhados. Então, ele é representado assim, tá? Então, por isso que pode aparecer dupla ligação, tripla ou uma ligação simples, tá? Mais que isso, não. Bom, então aqui eu fiz a estrutura, tá? De todas as moléculas, CH4, O2, CO2 e da água, tá? E aí, eu tenho que calcular, como eu falei, a entalpia de formação, né? Então, aqui nos reagentes, né? Esses aqui são os meus reagentes. O que que acontece com essas ligações aqui? Todas elas vão ser quebradas. Então, eu tenho quebra de ligações. Quando eu tenho quebra de ligações, significa que eu tenho que fornecer energia para que isso aconteça, tá? Se eu estou fornecendo energia, é uma reação endotérmica. Consequentemente, todas essas entalpias aqui terão valores positivos, tá? Nos produtos, eu tenho formação dessas moléculas, tá? Isso aqui eu não tinha no começo. No começo, eu tenho CH4, O2. Essas ligações são quebradas e formam-se novos produtos. Então, aqui eu tenho formação, né? Então, consequente nessa formação, eu vou ter liberação de energia com essa formação, tá? Então, se eu tenho liberação, processo exotérmico, e meu valor de entalpia aqui dessas ligações será negativo, tá? Então, aqui, valor de ligação positivo, aqui como é produto, negativo. E aí, o saldo, né, a diferença dessas entalpias vai me dizer se é uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? Então, aqui eu contei, ó, ligação entre carbono e hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Eu tenho essas 4 ligações que serão quebradas. Então, 4 vezes 412. Nossa, da onde esse 412? Da onde surgiu isso? Essas entalpias de formação, existe uma tabela, tá? São dados experimentais, ninguém precisa decorar, esses dados eles estão fornecidos. Eu vou colocar em anexo para vocês uma tabela com as entalpias de formação, tá? Essa tabela, ela não apresenta sinal, né? Então, vai vir lá, aqui, ó, a entalpia do CH, tá? Ela apresenta dessa forma mesmo. Então, a entalpia do CH é 412. Vai estar lá dessa forma, tá? Quando eu vou usar 412 positivo? Se ele tá aqui nos meus reagentes. Se, né, a ligação de CH tá aqui nos produtos, o meu 412 será negativo, tá? Então, todas as tabelas, elas vão apresentar nenhum sinal, tá? Entalpia de formação não tem sinal. Eu vou indicar o sinal. Reagente, positivo. Produto, negativo, tá? E aí, eu vou contar as ligações. Eu tenho 4 ligações de CH, 4 vezes 412. Então, para eu quebrar, né, essas ligações do metano, eu tenho que fornecer 1.648 quilojoules por mol de energia, tá? O2, aqui eu preciso de 2 moléculas de O2. E aí, para eu quebrar a dupla ligação aqui do O2, eu preciso fornecer 992 quilojoules para quebrar essas ligações, tá? Então, eu preciso promover que seja uma agitação, um aquecimento, né? Eu tenho que fornecer essa energia para que essa reação aconteça, e aí ela quebra essas ligações e eu tenho átomos isolados que se reagrupem formando outras substâncias, tá? E aí, aqui eu vou formar quem? CO2. Então, eu vou unir 2 oxigênios e um carbono. Para eu fazer essas 2 ligações aqui, que são duplas, né? Entre C e O, né? Cada ligação de C dupla O precisa
né, ele vai me liberar 804 quilojoules. Então, eu preciso aqui, né, ou melhor, ele vai me liberar 1.608 quilojoules. E na formação da água aqui, cada ligação OH me libera 463 quilojoules. Então, nessas duas moléculas aqui, eu tenho 4 ligações OH, tá? Eu tenho que contar todas elas. Eu vou ter uma liberação de 1.852 quilojoules. E aí, somando, né, toda a energia aqui dos envolvidas nas ligações dos produtos, eu tenho menos 3.460. Somando toda a energia aqui dos reagentes, eu tenho mais 2.640. Fazendo aqui, né, eu posso colocar na fórmula apenas a diferença deles, tá? Porque aí aqui a fórmula da entalpia padrão de formação, ela é diferente da entalpia de reação, né? A entalpia de reação, nós medimos o H total dos produtos menos o H total dos reagentes. Na de formação, não é isso, tá? Nós temos a somatória, tá? Aqui positivo, a somatória de todas as ligações dos reagentes. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Eu somei as 4, né? Entalpias das 4 ligações do CH, tá? 1.648, mais as duas ligações O2 aqui, tá? Das duas moléculas, 992. Então, a somatória dos reagentes menos a somatória de todas as ligações dos produtos, que é negativo, né? Então, eu somei as duas ligações de C dupla O, mais as 4 ligações OH aqui, somando 3.460 negativo. Então, né, partindo aqui desses valores, a minha entalpia de formação, eu tenho mais energia onde? Nos meus produtos. Então, eu tenho aqui uma liberação de 820 quilojoules de energia por mol. Aqui, né, eu coloquei um outro exemplo, tá? Aqui é a reação do etanol, né? Então, aqui eu tenho quebra dos meus reagentes, etanol e oxigênio, tá? Então, fiz a mesma coisa. Então, aqui a fórmula estrutural do etanol, eu tenho 5 ligações CH, né? Cada ligação equivale a 412 kJ. Uma ligação CO, que tá aqui, uma ligação OH, que tá aqui, e uma ligação CC, tá? Então, eu somei tudo, né, essa somatória dessas ligações aqui, 3.219, tá? Eu tenho 3, né, quebras de ligações aqui, O de oxigênio, tá? O dupla O, que deu 1.488. Lembrando, gente, aqui, né, como é entalpia de formação, tá? Nós estamos falando do HF em estado padrão, tá? Uma substância simples como o oxigênio tem valor sim, tá? Diferente depois quando nós vamos ver entalpia de reação e lei de Hess, onde substâncias simples vão ter variação de entalpia igual a zero, tá? Mas aí depois eu explico melhor. Então, aqui eu contei todas as ligações, né? E cheguei ao valor de 4.707 positivo. Então, é necessário fornecer 4.707 quilojoules para cada mol de etanol, né? Queimado, né? Que aqui é uma reação de combustão. Tá? Então, forneço essa quantidade de energia. Né? Então, aqui eu tenho a parte que é tá? Endotérmica, sinal positivo, né? Agora, vamos para os produtos.
eu formo 2 mols de CO2. Então, aqui eu vou ter 4 ligações C-O, tá? Cada ligação equivale a 804 kJ. Então, eu vou ter 3.216 negativo, né? Então, aqui liberação de energia de 3.216. E a água, eu vou ter 6 ligações, tá? 6 ligações, onde cada uma tem o valor de 463 kJ. Então, essas 6 ligações OH tem um valor de 2.778 kJ. Somando os dois, né? Aqui é a parte exotérmica, sinal negativo. Na formação de 2 CO2 e 3 H2O, eu vou liberar 5.994 kJ de energia, tá? E agora, qual que é a variação de entalpia de formação, tá? Qual que é a variação? Vai ser o quê? A somatória que eu fiz aqui, né? Então, esse valor é a somatória dos reagentes positivo, 4.707, menos a somatória dos produtos, 5.994. Então, eu vou ter um saldo negativo, né? A minha parte exotérmica maior que a endotérmica. Então, a minha variação de entalpia de formação no estado padrão é 1.287 kJ/mol, tá? Se vocês forem analisar, os valores são bem próximos aos valores de entalpia de combustão, tá? Eu vou deixar aqui a formulinha para vocês. Só que esses valores, eles são valores experimentais, né? Então, essas tabelas mesmo que eu vou disponibilizar para vocês, dependendo da fonte, tem pequenas variações que pode causar essas diferenças, mas são valores muito próximos, tá? Então, é isso, gente. Até mais. Logo mais tem mais vídeo.